Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E a Ele seja dada a honra e a glória e o louvor, porque só Ele é digno de honra, de glória e de receber o louvor. Estamos aqui para mais um Eu Quero Te Ver no Céu. E estamos lendo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Hoje eu quero falar a respeito da calúnia. Todo pecado, ele é algo muito sério para prejudicar o homem em relação a ter uma vida com Deus. O pecado, a única função dele é separar o homem de Deus. O pecado, na verdade, ele é uma opção. Deus nos oferece vida santa. Satanás, ele nos dá uma opção, o pecado. E não é uma opção para que você possa alcançar a mesma coisa, não. É uma opção para anular o que você pode alcançar. E um dos pecados graves que tem é a calúnia. A calúnia é a fofoca, na verdade. Pessoas que com a boca desse tamanho para falar dos outros, caluniar pessoas de todas as formas. Uma pessoa fala de uma pessoa para outra algo que ela nem sabe o que é, às vezes com a intenção de prejudicar a pessoa. Aquela pessoa que recebe isso, ela vai passar para outra como se ela tivesse visto algo que nem a pessoa que passou para ela viu. A pessoa passa a ver outras pessoas com os olhos de outra pessoa. Isso é terrível. Quando nós passamos a olhar para pessoas com os olhos de outras pessoas, não com nossos olhos, olhar para alguém com o olho de outra pessoa, aí isso é uma coisa louca. É uma aberração. E o que isso traz de mal? Isso traz muitos males para a gente. Porque às vezes você destrói a vida de uma pessoa e depois você não vai ter mais como consertar o dano. A calúnia, a fofoca, a injúria foi a estratégia usada pelos sacerdotes, os religiosos da época, os fariseus e os escribas, para poder condenar Jesus. As pessoas estavam na multidão, não sabiam nem o que estavam falando, mas eles falavam assim, quando Pilatos perguntar se solta Barrabás ou Jesus, todos gritam Barrabás. E quando Pilatos resolve soltar um, ele fala: quem vocês querem? Jesus, o Messias ou Barrabás? O povo pensou 2 vezes. Pediu Barrabás. E quando ele perguntaram: e o que eu faço com Jesus, o chamado Cristo? Não pensaram 2 vezes, crucifica. Tudo por calúnia. Por quê? Porque esses religiosos da época, eles só tinham inveja do trabalho de Cristo. Porque Jesus era justo. E Jesus derrubou todos eles somente com a palavra. Então somente a calúnia que eles usaram foi uma arma eficaz para derrubar, para poder crucificar Jesus. Só que Jesus não morreu, ele morreu injustamente.
Mas ele não morreu sem querer, ele sabia que ele ia morrer, ele se entregou. Se ele quisesse, ele disse a Pedro, quando Pedro atacou o sacerdote, que as pessoas nos filmes gostam muito que é um soldado, mas não é um soldado. Aquele rapaz, ele era um sacerdote. E Pedro corta a orelha do rapaz, e Jesus fala, não faça isso. Se eu quisesse, eu clamaria o Pai, e o Pai mandaria legiões de anjos que me livraria disso. Um anjo só dava trabalho, dava conta do serviço. Legiões, deixa. Então a calúnia dele já estava desde o começo da vida, quando Adão e Eva pecaram, que Deus disse a Satanás, e da semente da mulher que tu enganaste, virá um, certamente você lhe ferirá o calcanhares, ou seja, matá-lo, mas ele esmagará a sua cabeça. Então a calúnia é uma coisa que tem que sair da vida de qualquer pessoa que quer estar no céu. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Até lá.